Estimada irmã, estimado irmão, bem-vindo a essa nossa reflexão de temas bíblicos. Hoje é dia 10 de novembro de 2020, dentro desse contexto ainda de sofrimento pela pandemia, dentro dessa pouca valorização da vida humana, do crescimento da pobreza, da miséria e, do outro lado, do enriquecimento dos poucos, continuamos nós firmes na nossa fé, mantendo nosso padrão evangélico de conduta cristã. Hoje escolhemos para nossa reflexão o texto da carta de Paulo a Tito, ainda que a autoria propriamente pode ser de um discípulo de Paulo, mas consideramos sempre a carta de Paulo a Tito, incumbido de cuidar das igrejas da ilha de Creta. É uma carta pastoral, porque é dirigida ao pastor da igreja ou das igrejas, nesse contexto, Tito, que sempre foi um grande colaborador de Paulo em todos os âmbitos da missão, recebe agora a incumbência de cuidar, tomar conta dos cristãos ou das igrejas cristãs na ilha de Creta. A ilha de Creta, desde os tempos mais remotos, foi o berço da cultura e dos mitos gregos. Segundo os gregos e sua mitologia, a ilha de Creta foi um nascedouro das grandes divindades, como Zeus e os outros grandes deuses da mitologia grega. E então, na ilha de Creta, nasce também o cristianismo, é implantado o cristianismo. Alguns acreditam que Paulo tenha, de fato, implantado antes da sua passagem por Creta, quando vai a Roma, pois ele visita alguns amigos na ilha de Creta. Já havia enviado missionários para lá antes, mas agora incumbe Tito de cuidar dessas igrejas. E Tito tem uma grande missão, como pastor dessas igrejas, como uma espécie de um episcopo que supervisiona todos os outros pastores, os coordena e os exorta. Ele recebe essas exortações para implantá-las lá. E no texto de hoje, o tema central é a sã doutrina. A sã doutrina é um tema caríssimo para Paulo, pois Paulo acredita que há um só Cristo, há um só Evangelho, há uma só verdade, e, portanto, não pode haver ambiguidades com isto. E ele não aceita as influências, então, de mitos, ritos e outras coisas que possam provir, distorcendo a verdade do Evangelho. E, para manter a sã doutrina, é preciso também manter as pessoas alinhadas dentro desse mesmo perfil. E então ele dá alguns conselhos. Aos homens idosos, um dos principais conselhos, que eles sejam sábios e que sejam hospitaleiros. A hospitalidade, no termo grego, filoxenia, significa a acolhida à primeira pessoa que aparece. Não é como se fosse uma hospedaria onde o hóspede, que vem mesmo sendo desconhecido, se propõe a pagar, a contribuir. A hospitalidade é a acolhida gratuita, generosa e afável, como faz o bom samaritano, no exemplo dado por Jesus no capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Então, aos homens idosos, a sabedoria e a hospitalidade. As mulheres idosas, que elas sejam de fato santas, moderadas e mestras. Sabemos que a educação infantil sempre passa pelas grandes mestras, que são as mães, as avós e as pessoas idosas como exemplos de vida. Aos jovens, rapazes jovens, eles devem ser irrepreensíveis na sua conduta, porque através deles passa o vigor do Evangelho, da atitude, da coragem. Então, uma conduta irrepreensível, não obstante todo o ânimo e o entusiasmo. Às moças jovens, ele dá o conselho para que elas sejam de fato bondosas e boas educadoras dos seus filhos. Então, aos homens, às mulheres velhas, aos jovens e às jovens, um padrão de conduta que possa construir comunidades sólidas, alicerçadas na graça de Jesus Cristo. E através da graça alcança-se a santidade. Através da santidade constrói-se no aqui e agora
o caminho para Jesus Cristo, pois ele fez dele mesmo um sacrifício de resgate e de libertação definitiva. Portanto, a nossa libertação e o nosso resgate precisa da nossa colaboração, como seres, como células vivas dentro de uma comunidade que palpita, que vibra e que acredita no valor do Evangelho.